Sob gritos de liberdade e vaias dirigidas ao agora ex-presidente Alberto Fernandes e sua vice Cristina Kirchner, o Congresso declarou Javier Milei empossado no cargo de presidente da Argentina neste domingo. Milei recebeu emocionado a faixa presidencial das mãos de Fernandes e, na sequência, Victoria Villarruel também fez seu juramento como vice. Em seu primeiro discurso como chefe do executivo, ele disse não haver dinheiro nos cofres do país e que decisões difíceis terão que ser tomadas nas próximas semanas com o objetivo de recuperar a economia. Giro de análises, vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima semana a você. Queria pedir naturalmente suas impressões. Posse de Javier Milei, agora é oficial. Argentina sob nova direção, ele já na cadeira e primeiras medidas anunciadas. Quais são as expectativas, hein, Zé? Fez um discurso coerente e que todos prestaram muita atenção aqui em Brasília, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite especial a você, que sempre está aqui nos acompanhando. Isso aumenta a nossa responsabilidade, é muito bom. Obrigado. Olha, Milei, ele chega com um discurso coerente com a campanha e coerente, inclusive, com o apoio que ele recebeu dos argentinos e também de fora da Argentina. Houve ali uma presença muito forte de pessoas do mundo inteiro que defendem uma economia mais aberta, uma economia liberal. O Brasil mandou lá para essa posse deputados, senadores, governadores e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi muito bem tratado. Estava lá na primeira fila entre os convidados de Milei. Nesse discurso, dá a impressão de que ele queria também demonstrar ao Brasil que é preciso mexer nesta máquina gorda e inflada que é chamada Estado. A gente vê, por exemplo, estou vindo do Congresso Nacional, o debate sobre a aprovação de medidas para arrecadar 168 bilhões de reais, uma briga danada, uma briga do ministro da Fazenda, e não devia ser assim. O debate deveria ser, como indicou Milei, fazer um corte nos gastos públicos. Senhores, o orçamento da União é de 5 bilhões e 500 milhões de reais, de 5 trilhões, aliás, 5 trilhões e 500 bilhões de reais. Disso aí, sobra 120 bilhões. Vou repetir, de 5 trilhões e 500 bilhões, sobra 120 bilhões dos gastos discricionários. O Congresso está pegando ali 60 bilhões e deixando 40 bilhões para o governo, 40, 50, 60 bilhões, que depende da arrecadação, né, para o governo. 60 bilhões, de quase 6 trilhões. O que é isso? É gasto com a máquina pública, com juros, com o serviço da dívida. Isso está errado. E o discurso de Milei foi centrado exatamente na preferência de gastos. Senhores, nós não temos La Plata, é preciso, não é arrecadar mais, aí é que está o erro. Ele falou, nós precisamos fazer cortes nos gastos públicos e recuperar a credibilidade. É disso que precisa. E foi um discurso bem centrado. Muita gente esperava um discurso radical, esquisito, lunático. Não. Tancredo falou isso aqui quando ele, numa frase de efeito, afirmou: senhores, é proibido gastar. Senhores, é proibido gastar. Chamando um corte, uma junção ali na máquina pública. E nós agora estamos vendo, Daniel, exatamente um vizinho fazer, ou pelo menos prometer ali, o que deveríamos ter feito. Pois é, daqui a pouco, inclusive, viu, Zé Maria, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, muito reverenciado na Argentina, e também as primeiras medidas de Javier Milei. Primeiro giro inicial, tratando sobre a posse de Javier Milei. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. Agora é para valer, né, Mota? Argentina sob nova direção, Javier Milei empossado. Os argentinos devem ter esperança de uma Argentina melhor. Por quê? Os latino-americanos devem ter esperança de uma América Latina melhor. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, nossa querida audiência, que provavelmente já viu e reviu muitas vezes essas cenas bonitas. São cenas diferentes, cenas de um político com ideias liberais sendo empossado presidente. Estavam presentes o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua esposa, 2 dos seus filhos, Valdemar Costa Neto também foi,
o governador Tarcísio de Freitas, junto com vários parlamentares. É um acontecimento importante. Zelensky também estava presente, o presidente da Hungria, Viktor Orbán. São pessoas que compartilham as mesmas ideias, principalmente a ideia de liberdade. O ex-presidente Trump não foi uma pena, que teria sido uma boa fotografia. O ex-presidente Bolsonaro recebeu do cerimonial um tratamento igual ao dado aos chefes de Estado presentes. Ele também, segundo relatos, foi acolhido pela população na rua como uma celebridade. Isso aconteceu tanto nas cerimônias oficiais quanto nos outros eventos. Bolsonaro foi tratado como a segunda pessoa mais importante das cerimônias. Quem foi? Eu conversei com algumas pessoas que foram, relatou um clima de energia boa, um clima de esperança. O sentimento que pode ser traduzido da seguinte forma: se a Argentina conseguiu, por que a gente não pode conseguir também? Giro com os nossos analistas. Quem está com a gente, claro, Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Evento de posse que marcou a entrada de Javier Milei no comando da Argentina. Há muita expectativa, esperança por parte dos argentinos. Qual é a sua avaliação? O que mais lhe chamou a atenção, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a grande virada para a Argentina, ela está ligada à posse, porque a economia, ela tem um aspecto muito interessante. A economia, ela decorre em grande parte da atitude das pessoas. Quando você está num processo de transformação, você precisa que a atitude das pessoas mude. O simples fato de você ter esperança em dias melhores te leva a ter um comportamento que é benéfico para o fluxo econômico. E foi isso que aconteceu com a posse de Milei. A Argentina, que está nesse cenário econômico completamente arrasado, agora tem a esperança de que o dever de casa será feito. E a gente pode comparar de forma muito clara a postura que a Argentina está tendo a partir dos primeiros anúncios que Milei está fazendo, de redução do custo da máquina pública, de buscar uma eficiência dos recursos públicos em favor da sociedade e colocar o Estado arrecadando mais do que gasta. Isso é uma fórmula que funciona para qualquer pessoa, para qualquer instituição, em qualquer circunstância. Não se pode viver gastando mais do que se tem de entrada. E o grande problema da Argentina, o grande problema do Brasil é justamente isso, essa visão míope, limitada, de que o governo tem a liberdade para gastar de forma desenfreada. E o pior, gasta e gasta mal. Foi isso que aconteceu na Argentina, isso que acontece aqui. Milei começa agora a colocar a casa em ordem, a virar essa perspectiva e a retornar para a população argentina a esperança de dias melhores. Eu queria chamar a atenção para essa cena que a gente está vendo agora, do Zelensky dando um abraço apertado no Milei. Isso é importante porque coloca essa posse do Milei como um evento mundial. Zelensky sai da Ucrânia, que está sendo atacada há um ano e meio, mais de um ano e meio, de forma injusta por um país que está tentando anexar partes de outro país soberano, e o mundo, desde então, se dividiu em duas partes. Aquela parte que junta a Rússia, a China e outros países, com os quais o Brasil vem buscando fortalecer seus laços. E aí tem um outro grupo, o grupo dos Estados Unidos, o grupo da Europa, o grupo da Ucrânia, o grupo da Argentina. É isso que essa cena de Zelensky, a presença de Zelensky na posse de Milei significa. E aí, de novo, isso vai deixando muito claro a diferença entre Brasil e Argentina. E aí, como disse o Mota, vamos ter a esperança que a Argentina sirva de exemplo para nós. Tá certo. Mais um giro de análises, mas antes tem informação complementar, porque o Zé Maria até trouxe a informação há pouco,
porque com honrarias de chefe de Estado, Jair Bolsonaro participou dessa posse de Javier Milei. Antes de ir ao evento, o ex-presidente da República posou para fotos junto com aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Santa Catarina, Jorginho Melo, e também o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Em sua chegada, Bolsonaro foi recebido com aplausos pelos apoiadores de Milei e cumprimentou os presentes. Já no discurso do novo presidente argentino, do lado de fora do Congresso, ele esteve na primeira fileira, ao lado dos atuais presidentes. Já o representante oficial do governo brasileiro foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que declarou apenas querer fortalecer as relações com o liberal José Maria Trindade. Zé, Jair Bolsonaro muito reverenciado na Argentina, recebeu o tratamento de chefe de Estado. A gente pode observar nas imagens a população argentina aplaudindo, cumprimentando Jair Bolsonaro, que levou uma grande comitiva, né? Muitos apoiadores. Segundo informações de bastidores, isso teria desagradado alguns líderes de esquerda, líderes e presidentes de outros países da América Latina. Que avaliação é possível fazer sobre esse momento em especial? Bolsonaro acabou ofuscando também o representante do atual governo, Zé? Foi uma lacuna bastante aplaudida lá, exatamente esses tradicionais líderes de esquerda achando que estavam dominando aqui o nosso continente, né? É interessante que todos os caminhos de volta foram queimados. Aquela história do queimar navios de um conquistador espanhol, que ao chegar em uma terra nova, uma nova conquista, ele pegou todas as caravelas e colocou fogo, para não dar a impressão ou mesmo a tentação de que seus homens poderiam cair na tentação de voltar. Ou seja, a conquista era definitiva, chegar no novo terreno e reconstruir. Então, é a ideia do Milei. Se ele fosse mais ou menos, ele estaria de braços dados com Lula, com o presidente Lula, com o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, e com outros esquerdistas aqui do nosso continente. Mas não, foi uma espécie de demonstração de que o mundo liberal existe e existe forte. Antes da posse, ele recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a equipe, se deixou fotografar, filmar, ou seja, há uma ligação. E isso, você tem razão, não foi bem aceito por aqui, não. Primeiro porque Lula ainda está magoado com as palavras de Milei durante a campanha eleitoral. Além de serem agressivas e pessoalmente agressivas, né? O presidente Lula diz que foram palavras desnecessárias, ditas durante a campanha, em ataque. Mas é que está feita ali a aliança política. Mas já existe um trabalho do Itamaraty no sentido de fazer relações institucionais com a Argentina. Olha, não há como fazer omeletes sem quebrar ovos, ou seja, é preciso quebrar os ovos, mexer e fazer omelete. É o que está fazendo o Milei, queimando os barcos, queimando os navios e quebrando os ovos para fazer uma nova omelete da Argentina, mantendo os mesmos critérios, fazendo as mesmas coisas. Não se poderia chegar a um resultado diferente, seria o mesmo. E o traço dele durante o discurso foi perfeito, mostrando a Argentina como ela é, endividada em vários setores e mostrando que ele vai tomar as tais medidas que às vezes desagradam grupos incrustados ali nas tetas públicas, que é exatamente o gasto público. Senhores, não é só servidor público que gasta, não. Existem vários currais, vários chiqueirinhos, como dizia o Paulo Guedes, incrustados na burocracia e que ganham dinheiro com a burocracia. Esses chiqueirinhos, esses consórcios para roubar dinheiro público é que serão filtrados aí no governo Milei. Ele apresenta novidades e a Argentina precisa de novidades. E o Brasil deve ficar de olho no que está acontecendo na Argentina, né? Vamos ver. A Argentina sob nova direção, os muitos aspectos do evento de posse que aconteceu no dia de ontem. Roberto Mota. Mota chamou atenção, né? Aquele Bolsonaro que a gente observou por tantas vezes caminhando por ruas, alamedas e avenidas aqui do Brasil, fazendo exatamente a mesma coisa lá em Buenos Aires, claro, com seus seguranças, mas essa imagem já é a imagem da posse. Mas no dia anterior, ele caminhando com uma roupa esportiva, uma roupa casual, pelas ruas comerciais, a tradicional Calle Florida, que fica no centro de Buenos Aires.
Agora, muito reverenciado também no evento de posse. Aí ele com a roupa, o terno, né, a roupa social. Jair Bolsonaro caminha para ser uma espécie de conselheiro ou talvez interlocutor de Javier Milei com setores aqui do Brasil. Isso é positivo se a gente analisar por algum prisma? Daniel, isso se chama liderança. É uma coisa muito fácil da gente constatar, mas muito difícil de definir e mais difícil ainda de se conquistar. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que você tem essa certeza, que você é mais popular do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ué, é só você comparecer a um evento no qual Jair Bolsonaro está presente. É uma forma simples de verificar quem é mais popular. Agora, se você tem alguma dúvida a respeito da sua popularidade, é melhor não ir, porque o prejuízo pode ser muito grande. Isso é um bom exercício, viu, Roberto Mota? Continuamos com o nosso giro de análises, os muitos aspectos do evento de posse de Javier Milei. Cristiano Beraldo também queria trazer a sua avaliação sobre esse aspecto do evento de ontem, participação do ex-presidente brasileiro, muito enaltecido, reverenciado pelas ruas de Buenos Aires, uma grande comitiva com ele e ele recebendo todo o tratamento de chefe de Estado no dia de ontem. Qual é a sinalização? O que isso quer dizer? Acho que seu microfone está fechado. Ah, não, ok. O áudio ok agora, Beraldo, ok. Tá. Acho que tem uma mensagem maior do que a questão da popularidade. Acho que nesses tempos de rede social, o que demonstra esse tipo de passagem de Jair Bolsonaro pela Argentina com essa mobilização toda é o seu poder de engajamento, que foi o que fez Javier Milei ganhar a eleição, é o engajamento, é o quanto aquelas pessoas que te apoiam estão dispostas a manifestar esse apoio, a ir às ruas, a atuar nas redes sociais, enfim, a influenciar o seu entorno a favor daquele que elas acreditam que é a melhor opção, seja numa eleição ou seja simplesmente no cotidiano da política. E se a gente olhar para o futuro, Jair Bolsonaro hoje, como ele está fora da cena política, ele não foi reeleito, está sem os seus direitos eleitorais, né? Não pode ser candidato, pelo menos agora. Ele está muito mais à vontade para continuar alimentando o engajamento dos seus apoiadores do que quem está à frente da presidência. Se a gente olhar para o cenário aqui no Brasil, a gente vai ver uma situação econômica se deteriorando ao longo dos próximos anos, o Brasil com dificuldade bastante grande de equilibrar as suas contas, e aí isso acaba tendo reflexo inflacionário, isso torna o Brasil bastante mais difícil de ser gerido, e aí a população é que paga a conta, a pressão sobre a população é que paga a conta. E aí como é que você vai ter o engajamento na esquerda em alta se a vida das pessoas está mais difícil, as pessoas estão machucadas? Então essa é a vantagem que Jair Bolsonaro leva nesse momento. Isso fica muito claro aí, é o engajamento para Jair Bolsonaro, o engajamento para quem está contra a gestão de esquerda que o Brasil vem passando, ela tende a crescer e isso nos dá esperança de que nas eleições de 2026 a gente vai ver uma nova mudança de rumo aqui no Brasil.